Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, queridos irmãos, o ID está começando. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. No ID de hoje, estamos recebendo o professor Álvaro de Oliveira, que novamente vem estar conosco para orar e meditar o Evangelho de Jesus Cristo na sua casa. O Evangelho de hoje será João, capítulo 6, dos versículos 35 a 40, a misericórdia do Pai. Antes de começarmos a conversar com o Álvaro, vamos ouvir a oração do Padre Ladislau para o dia de hoje. Oremos. Reza comigo a Senhor. Jesus, Rei da Glória, meu Senhor, meu Deus, aproximo a Ti, trono da graça, dobro os meus joelhos, abro meu coração e eu Te adoro. Reconheço que Tu és o único Senhor e Salvador. Eu Te louvo, glorifico pela riqueza do Teu amor e a misericórdia comigo. Quero viver sempre na Tua presença e fazer a Tua vontade. Jesus, Tu estás abençoando, fortalecendo e protegendo a minha vida e a minha família. Obrigado, obrigado, meu Senhor, meu Rei. Amém, amém. Álvaro, muito bom estar aqui contigo, fazendo mais um ID. Já estávamos sentindo falta da tua presença aqui conosco. Uma grande alegria estar de novo aqui, Paulo. Satisfação, mas gentilmente convidado, né? Então agradeço o convite, né? E estamos aqui novamente com esse público todo aqui que nos assiste, para nós meditarmos um pouco as coisas do Senhor, de Jesus, o seu Evangelho. Amém. E hoje tu vais meditar o Evangelho de João, a misericórdia do Pai, lá no capítulo 6, né? Dá uma tomadinha para nós, assim, breve sobre esse Evangelho. Na verdade, assim, ele, vamos dizer assim, tomei assim de uma forma ousada, porque ele é um trecho do discurso de Jesus sobre o pão da vida, né? Sim. Que é, assim, um texto que a gente conhece, medita muito relacionado à Santa Eucaristia, né? Mas também tem alguns versículos ali que são preciosos, porque nos remetem à misericórdia do Pai para nós, né? Esse Jesus que vem ao mundo para dar a salvação do Pai, para revelar a face misericordiosa de Deus para todos nós. Então, nesse contexto, assim, ele é um evangelho muito rico e é nessa linha que nós vamos meio que refletir. Tá bem, tá muito bom. Vamos, então, proclamar essa palavra, Álvaro? Vamos. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos 35 a 40. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, esse trecho do Evangelho de São João, ele é um trecho, assim, dos mais preciosos que tem nesse Evangelho, e, na verdade, ele faz parte, assim, de um discurso maior, que é o discurso sobre o pão da vida, né? Em que, muitas vezes, na nossa liturgia, nós evocamos isso lembrando da Santa Eucaristia, como eu tinha colocado antes. Só que eu gostaria de enfatizar hoje alguns versículos que, nesse contexto, passam um pouco despercebidos muitas vezes, que são, para mim também assim, são muito valiosos para nós meditarmos essa profundidade do amor que Deus manifestou por nós.
Ao longo da história da humanidade, muitas vezes as pessoas, os seres humanos, enfim, a humanidade sempre se interrogou sobre Deus, né? Deus existe, né? Praticamente assim, ao longo dos séculos, assim, todos os povos sempre tiveram assim essa ideia assim da existência de um Deus, ou discutiram assim a face de Deus. Mas como é que ele se revela para nós, né? E Jesus veio ao mundo para dar a nós essa resposta, para o nosso coração, para a nossa vida, né? Então, no momento assim que nós conhecemos Jesus, todas essas especulações que a humanidade possa ter sobre Deus, elas podem ser agora saciadas, porque Jesus vem mostrar para nós qual é a verdadeira face de Deus para a humanidade. Que Deus é criador, que Deus é um Pai de misericórdia, que Deus quer salvar a humanidade. Revela-se em Jesus assim o ponto culminante da história da salvação. Então, a partir de Jesus, nosso Senhor, nós entendemos muita coisa sobre o Pai. E tem um versículo que diz aqui, né? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Né? Não lançarei fora, quer dizer, Jesus não vai desprezar ninguém. Jesus, todo aquele assim que abre o seu coração para o Senhor, todo aquele que abre o seu coração para Jesus Cristo, tem nele a salvação, tem nele a revelação do Pai. Isso é uma coisa assim que me comove profundamente, que particularmente, né, como testemunho pessoal, eu também sou um convertido. Eu nunca canso de dizer isso, de lembrar isso, né? Porque eu vivi um tempo da minha vida que eu não sabia qual era a verdadeira face de Deus. A maioria de nós, né? A maioria. A gente interrogava, li sobre muitas coisas, li sobre muitas religiões, muitas até assim com ensinamentos éticos preciosos, mas sempre faltava alguma coisa. E quando eu me encontrei com Jesus, no seu evangelho, e também assim a partir também, louvado seja o Senhor, assim, de testemunho de pessoas assim que tinham Jesus na sua vida, aí a minha vida mudou. E esse encontro se deu assim na nossa igreja, né? Então, a partir dali, assim, cada vez mais, começando a caminhar nessa vida com o Senhor, todas essas coisas fizeram sentido, né? Eu que me sentia assim uma pessoa no mundo, vamos dizer assim, completamente, entre aspas, abandonada, discutindo o sentido da vida, eu era jovem, de repente eu encontro aquele que vem e me diz assim, olha, eu sou o caminho, eu vim do Pai para ti, eu quero te resgatar para Deus. E essas palavras, elas me tocam muito, porque depois o Senhor continua assim, ó, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daquele que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Que glória. Sabe que às vezes eu fico pensando sobre isso, né? Essa ressurreição final, né? Quando nós estivermos todos nos braços do Pai. Que coisa assim extraordinária deve ser isso, né? Então a gente caminha assim dentro dessa esperança, dessa confiança, sabendo que somos pecadores, sabendo que somos necessitados da graça de Deus na nossa vida, para todas as coisas, né? Mas temos em Jesus esse Salvador, essa manifestação da sua misericórdia. Então a gente percebe assim como todas essas coisas se encaixam, né? Como a Eucaristia, o que Jesus nos promete? Que Ele sempre vai estar conosco neste mundo, não apenas espiritualmente, mas fisicamente. Presente, né? Fisicamente presente, na Santa Eucaristia, na Santa Hóstia. Então Ele está presente fisicamente, Ele está presente espiritualmente, Ele se manifesta pela graça, no nosso coração, na nossa oração, nos sacramentos da igreja, na vida do testemunho dos santos, né? Tantos sinais do amor e da bondade de Deus na nossa vida. Todas essas coisas, assim, a gente só pode realmente, sim, agradecer e confiar. Confiar que no último dia nós teremos a ressurreição e caminharmos com Ele. E esse trecho também me evoca uma coisa que às vezes eu fico pensando, irmãos, assim, como na nossa sociedade atual, no nosso tempo atual, muitas vezes assim as pessoas vivem longe de Deus, completamente longe de Deus, e tentam assim procurar soluções, né? Tipo assim, quem sabe, não, a solução está na educação.
a solução está para a humanidade no pensamento científico. A solução está numa sociedade que tenha ordem, tenha disciplina. Tudo isso tem um fundo de verdade, mas são soluções apenas parciais. Parciais. Porque o que o homem precisa é de salvação. O homem precisa é de salvação. Sem dúvida. E essa salvação nós só podemos encontrar em Deus, em Jesus. Né? Isso é uma coisa assim, que hoje na humanidade que está faltando assim, esse reencontro com o amor de Deus, esse reencontro com a misericórdia do Pai, com esse Deus que não vem, que não quer assim nos apontar o dedo, nos castigar, mas salvar a humanidade assim de toda essa confusão, vamos dizer assim, que o pecado nos meteu e que nós muitas vezes ainda estamos metidos. Então são essas coisas assim que esse versículo assim me faz pensar, até ir um pouco além, né? Mas pensando justamente assim, nessa misericórdia do Pai, né? Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, vê Jesus e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus, como não? E tu vê, Álvaro, nós estamos quase chegando no fim do nosso primeiro bloco, mas eu vou te lembrar para que no segundo bloco tu retome, né? Essa questão desse Deus que não aponta o dedo, né? Desse Deus que não faz aquela cobrança. Quanto tempo a gente que não caminha com Jesus ficava imaginando que Deus era vingança, que Deus era justiça, que Deus era castigo, né? Exatamente. Quanto tempo de vida a gente ouviu falar nisso, né? Exatamente. Um Deus assim que às vezes era mais temor do que amor, né? Exatamente. Um Deus distante. Deus distante, que parecia que ficava perdido lá no céu. É verdade. Eu quero que tu retomes isso no segundo bloco. Nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco, querido telespectador. Você fique conosco porque é rapidinho, nós já voltamos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa e estamos meditando hoje o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 a 40, a misericórdia do Pai. E eu quero mandar um recadinho, um alô para Ana Lúcia aqui de Porto Alegre, que manda uma mensagem para nós. Muito obrigado pelo carinho, Ana. E nós estamos aqui orando por você. Continuamos orando por você, por sua família. Muito obrigado por ter entrado em contato conosco, nos dando retorno. Antes de continuarmos com a oração no programa de hoje, vamos ouvir o Padre Ladislau e a chamada para a conclusão do Tabernáculo de Deus. Pai Santo, tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas, associados, para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51 3249 9957 e seja um colaborador. Álvaro, voltando do Tabernáculo de Deus, essa obra que é também da misericórdia de Deus esperada no coração do Padre Ladislau, né? Essa é uma bênção para todos nós e esperamos que se concretize o mais rápido possível, com a graça do Senhor. Estamos precisando, né? Porque ainda estamos muito incipientes, né? Vai ser alcançado na sua misericórdia, né? Vai ser. Isso e é uma coisa assim que evoca também assim toda essa obra de Deus, né? Tu estavas colocando antes assim, né? Que muitas vezes assim, essa ideia de um Deus que castiga, né? Um Deus assim que vem para apontar o dedo, julgar o homem, né? Eu estava me lembrando assim de algo que uma vez o nosso Papa Emérito Bento XVI disse, uma entrevista em que ele falava, ele dizia o seguinte: olha, o pecado é uma realidade muito difícil de falar, inclusive do ponto de vista teológico, porque o pecado nos envolve completamente as nossas ações, né? No sentido assim de ele ser assim esse afastamento de Deus, né?
Então a gente observa, por exemplo, assim, que já lá no Gênesis, né, no relato, por exemplo, assim, da queda dos nossos primeiros pais de Adão, nós temos assim essa ideia de os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que têm medo de Deus, Exatamente. porque transgrediram, né, as suas ordens, assim, de não comer aquele fruto da árvore do bem e do mal, não estar ali. E Deus, misericordiosamente, faz peles, né, faz assim roupas para eles vestirem e não desiste deles, porque já promete ali a redenção, né, quando diz que a descendência da mulher de Eva pisará na cabeça da serpente, né, que prefigura Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, né. E ao longo, assim, que a gente vê assim, todo o Antigo Testamento, em resumo, nós vamos ver sempre esses gestos de salvação de Deus, né. Escolhe um povo, protege esse povo, né? Um povo que não era fácil de lidar. Dentro desse povo, vai preparando o caminho da salvação, né? Vai preparando, digamos assim, a família que, do ponto de vista carnal, assim, da geração humana, vai culminar em Maria Santíssima, como mãe de Jesus, da família do rei Davi, né? E também sempre envolvido na misericórdia, porque a gente vai olhando assim essas figuras bíblicas, né? Muitos deles assim, olha, a santidade deles assim, muitas vezes não aparecia muito em algumas situações, É né? verdade. Então o que nós vamos observar em todas essas coisas e questões assim? Que o homem precisa de Deus, que o homem precisa de salvação, né? O homem pode usar assim todos os conhecimentos que a inteligência que Deus lhe deu. Ele pode utilizar a medicina, a psicologia, a psiquiatria, seja o que for, pensamento científico, seja o que for. Mas, em última instância, nenhum conhecimento humano pode salvar o ser humano de si mesmo. Pode ajudar. E muitas vezes ajuda mesmo, né? Ajuda mesmo. Mas, no momento decisivo, é a salvação de Deus. Salvação de Deus. Né? Muitas vezes assim, eu faço assim, uma metáfora, assim, como se a pessoa estivesse dentro de um buraco, né? E aí, de repente, a pessoa olha a sua vida, aí vai falar assim com um especialista, vamos dizer assim, olha, pois é, tu tem que entender a tua vida, que a tua vida está aqui dentro desse buraco, olha esse buraco, olha a direita do buraco, olha para a esquerda do buraco, tá ali. Mas só que não tem nenhuma especialidade que de cima do buraco estenda a mão e diz, eu vou te tirar desse buraco. Né? E depois que nós começamos a caminhar com Jesus, que depois que nós aceitamos Jesus no nosso coração, depois que Ele se torna o pão da nossa vida, nós podemos experimentar plenamente a misericórdia do Pai na nossa vida. A gente pode testemunhar isso de várias maneiras, eu assim me testemunho de várias maneiras isso aí, porque você vai caminhando com Deus, você vai tentando muitas vezes assim, viver essa vida nos mandamentos do Senhor, e muitas vezes você cai. E muitas vezes assim você peca, muitas vezes assim, como diz São Paulo, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Né? E todos esses momentos da queda, o que vem Jesus? Te envolve, te abraça, manda os seus santos, manda a sua Mãe Santíssima na nossa vida. Então, tudo isso é uma coisa que nos envolve completamente. Né? Então, você, meu irmão, que está aqui, ouvindo o nosso programa, nesse momento também, se na sua vida tem, assim, algum problema que te pareça impossível de resolver, uma situação na sua vida que pareça sem saída, neste momento, você coloque simplesmente esse problema no coração de Jesus, na presença do Senhor. Você não precisa fazer assim grandes orações, grandes preces. Nesse momento, Jesus, esse problema eu entrego, Senhor. Esse problema na minha família, esse problema na minha realidade pessoal mais íntima, que eu às vezes não consigo nem me expressar o que está acontecendo, nem até às vezes assim, por exemplo, vem assim o sacerdote, né? Às vezes você tem a confissão, tu tem uma orientação espiritual e às vezes você não consegue. Jesus está com você agora. Jesus conhece você intimamente, muito mais do que você possa imaginar. E neste momento, com a tua graça, com a sua misericórdia, Ele está tocando você.
Está tocando você, está tocando todos nós aqui. Está tocando nós aqui que estamos fazendo esse programa. Sim. Mesmo que a gente nem peça, que a gente nem lembre nesse momento da nossa necessidade, o amor de Jesus, o amor do Pai manifestado em Jesus, vem ao nosso encontro. E aí, nesse momento, assim, a nossa vida se transforma. A nossa vida, assim, se torna completamente diferente. Não porque as tribulações, as dificuldades não aconteçam, ou mesmo os pecados não deixem de acontecer. Pela graça de Deus, é evidente que nós vencemos muitas vezes muitos pecados. A gente, às vezes, tem uma caminhada de vida, olha assim, certas batalhas com a graça de Jesus eu venci. Com a graça de Deus eu venci, eu lutei, às vezes vencemos vícios, vencemos várias situações da nossa vida para termos uma vida mais em Deus. Então você caminha sempre nesse olhar de Jesus, né? E Jesus gosta realmente de almas sinceras, de almas assim que se colocam assim humildemente diante do Senhor, confiando na sua graça e na sua misericórdia. Nós podemos chegar para o Senhor assim, e todo dia nós podemos fazer isso diariamente, né? E dizer, Senhor, me alimenta. Senhor, seja o pão da minha vida, seja o pão do meu coração. Pão na Santa Eucaristia, mas também assim um pão espiritual, que todo dia eu estou junto contigo. Eu confio no teu amor, eu confio na tua misericórdia, eu confio assim que esse amor sempre vai me levantar nas minhas dificuldades, em todas as minhas adversidades, materiais e espirituais, de qualquer natureza, Então nós vamos assim caminhando dia a dia. E se a gente assim vai cultivando esse espírito interior de oração, ao longo do nosso dia a dia, nós vamos perceber assim muitos sinais de Deus. Muitos sinais de Deus. Sinais de Deus que são às vezes coisas simples, mas maravilhosas, né? Então você vive assim na presença do Senhor em todas essas atividades, no teu trabalho, né? No teu meio familiar, na tua vida espiritual de oração dentro da igreja, né? Muitas vezes assim altos e baixos, né? Altos e baixos, mas sempre caminhando com o Senhor, né? Por isso, concluindo essa nossa reflexão, eu digo assim, meu irmão, não desanime, não esmoreça, não ache que tudo está perdido, e mesmo que tudo à tua volta diga não, diga sim a Jesus, diga sim ao Senhor. Senhor, hoje quero recomeçar. Senhor, hoje quero estar contigo. Senhor, hoje retomo a minha vida contigo. Sempre retome, sempre retome. Senhor, mesmo que eu não perceba, sinto o seu amor. E isso é a graça do nosso dia. Amém, é isso aí. Amém, amém, amém. Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Esse nosso segundo bloco foi muito rápido, né? Quando a conversa está boa demais, a coisa anda muito depressa, né, Álvaro? É verdade. E realmente você aí em casa deve ter sentido que esse segundo bloco foi realmente muito ungido e espero que você tire proveito de toda essa meditação que o Álvaro fez aqui conosco. Nós vamos agora convidar você a rezar uma Ave Maria em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora da Evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Álvaro, muito obrigado pela tua presença. Prazer. É sempre muito bom fazer o ID aqui contigo. Obrigado a você, telespectador, pela sua audiência, pela sua companhia. E fique conosco na próxima terça-feira, o ID estará de volta. Até lá e fique com Deus.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.